Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Vamos trocar umas impressões com os nossos convidados aqui, que estão aqui neste auditório. Vamos, sobretudo, primeiro agradecer também à Rádio Antena Livre de Gouveia ter-se juntado a nós nesta transmissão e vamos, com os nossos convidados, conversar um pouco sobre desporto automóvel e, sobretudo, homenagear dois campeões do mundo aqui presentes, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva. Mas antes de conversarmos com eles, eu quero dar os parabéns ao Museu da Miniatura Automóvel, na pessoa do seu promotor, Dr. Fernando Taborda, e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Dr. Luís Tadeu. Muito parabéns. E ao Dr. Luís Telínio, que tem um papel também muito importante em todo este processo. Também é pai. E também é pai, exatamente, doutor. Portanto, para todos vós, para os colecionadores, aquilo que eu posso dizer é que sois fantásticos. Muito obrigado por este equipamento que puseram à disposição de toda a gente de Gouveia, sem ser de Gouveia, sem ser de Portugal, porque de facto é uma viagem pela história, uma viagem por parte da cultura da humanidade também. Visitar este museu é revisitar o passado e perspectivar o futuro. Muito obrigado a todos por estarem aqui connosco. Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, um grande abraço de parabéns pela vossa vitória já há uns anos, mas que não deixa de estar presente nas nossas memórias e com muita fortaleza. Eu vou pedir ao Dr. Fernando Taborda que nos apresente as pessoas que estão aqui na mesa para conversarmos. Passando à apresentação, aqui ao meu lado, Rui Madeira, o Sr. Arquiteto Rui Madeira, talvez poucos saibam, Rui é arquiteto, é piloto de ralis, campeão do mundo em 1995, campeão nacional em 94. Ao lado, o Sr. Presidente da Câmara de Gouveia, Dr. Luís Tadeu, que está ao centro da mesa. À esquerda do Dr. Luís Tadeu, Nuno Rodrigues da Silva, quase arquiteto. Consta que não entregou as telas finais. Mas navegador, campeão nacional de ralis, campeão do mundo de ralis, campeão mais que uma vez, campeão este ano, ainda por cima até conduz, e conduz bem, eu já vi. Do lado esquerdo do Nuno Rodrigues da Silva, o Dr. Luís Telínio, meu colega e promotor do Museu da Miniatura, aliás, a quem o museu muito deve, não só na criação como na manutenção. Do lado esquerdo do Dr. Luís Telínio, José Ribeiro, jornalista do Auto Hoje, há muitos anos jornalista, com muitos quilómetros de escrita feita relativamente ao desporto automóvel em especial. Ora, muito bem, temos então, estimados ouvintes, um painel fabuloso aqui neste auditório e nós iremos começar por conversar um bocadinho com o Rui Madeira e com o Nuno Rodrigues da Silva. Há muita coisa para dizer sobre estas duas personalidades. Sobre o Rui Madeira, arquiteto, é tido como um gentleman dentro e fora do mundo dos ralis. Quando falamos de Rui Madeira, pensamos apenas no título que ele ganhou, título mundial, onde ele escreveu o seu nome na história do automobilismo. Mas não, para além disso, há muitas outras coisas mais. Não nos esqueçamos que ganhou o campeonato de ralis, nacional de ralis, em 93 e 94 no Grupo N. Rui Madeira, em 98, ganhou a taça FIA de equipas ao volante de um Toyota Corolla WRC. Teve uma vitória no Rally da Tailândia. Como disse hoje de manhã o Dr. Fernando Taborda, nono classificado no Rally dos Mil Lagos, na Finlândia. Ganhou também o Rally Oliveira do Hospital ao volante de um Ford Focus WRC. E há aqui uma coisa que também é interessante dizer, que é o único piloto português de ralis que representou a Marlboro e passa publicidade a Marlboro. Mas há aqui uma coisa que eu acho que é deliciosa, é que o Rui Madeira, na Corrida dos Campeões, em 96, disputado nas Canárias, obrigou o campeoníssimo Máximo Biasion, que foi campeão do mundo de ralis em 88 e 89, a uma manga de desempate. Rui Madeira, deve ter sido emocionante, não?
Muito boa tarde a todos. Boa tarde. E obrigado por esta oportunidade. Obrigado nós. Realmente nessa manga de desempate foi nas Canárias. Foi uma prova excelente, que me recordo perfeitamente de ter feito a estreia ao volante de um carro do Grupo A. Nessa prova que fui convidado pela Michel Mouton para representar Portugal, tive a oportunidade nesse ano de descobrir a primeira vez o que era um carro do Grupo A. E curiosamente fui fazer uma volta de aquecimento na altura era um Toyota Celica, GT4, e era um Ford Escort Cosworth. E realmente a adaptação, pelos vistos, correu muito bem, que realmente foi necessário o Máximo Biagio irmos a uma terceira eliminatória, porque ganham uma e eu ganhei outra, e realmente na terceira ganhou ele, porque infelizmente arrisquei um bocadinho mais, e não foi, curiosamente, não perdi a eliminatória, nem no Toyota, nem no Ford, acabei por perder na eliminatória no Clio, que era um terceiro carro que havia. E aí, por acaso, dei uma cambalhota, mas pronto, foi quase na última curva. Mas estávamos muito iguais. Mas pronto, são laços do ofício e quem lá anda dentro, tudo pode acontecer. Exatamente. O Rui começou a sua carreira de piloto com uma Marbella e depois passou por um AX. Aquilo que eu me foi dado ler e ver, o Rui começou logo muito cedo a afirmar-se como um valor. Pelo menos é aquilo que dizem as críticas e os relatos de pessoas que conviveram consigo e que são seus amigos. Como foi esta experiência do Marbella e do AX e depois o salto para um Cosworth? Bem, antes de mais, devo confessar que antes disso tudo já havia o bichinho cá dentro, não é? Eu desde muito pequeno, com 10 anos, comecei logo desde muito novo a gostar muito de carros. Sempre tive essa paixão. Primeiro as bicicletas, mas havia já nessa altura, aos 10, 12 anos, já gostava muito de carros, porque os meus irmãos mais velhos, nomeadamente um tinha mais 10 anos que eu, outro mais 6, e eles também gostavam muito de acompanhar as corridas de motos e de carros, e tudo começou também por aí, não é? E de maneira que quando surgiu esta oportunidade, teve tudo também a ver com um bocadinho de sorte no momento de ter entrado na universidade, porque o meu pai na altura era um bocado averso às corridas de automóveis, como é normal, percebe-se. Surgiu essa oportunidade, juntamente com o pai Bica, de me dar essa oportunidade, depois dele chatear tantas vezes o meu pai e os meus irmãos, que eu merecia uma oportunidade, fazia lá algumas habilidades com o carro da minha mãe e deu-me essa oportunidade. E eu sentia, e havia pessoas amigas que sabiam, que conheciam as minhas capacidades, que acho que não iria deixar ninguém mal visto. E realmente surgiu essa oportunidade e para mim Marbella na altura era como se fosse um Delta Integral ou qualquer jovem, era o melhor carro que havia, porque era aquilo que eu tinha para correr. E nunca me preocupei sinceramente em ir muito longe ou fazer isto ou fazer aquilo. A minha preocupação na altura era mesmo divertir-me e extrair o máximo que pudesse do carro. E foi por aí fora, foi a partir daí que as coisas começaram a correr. Felizmente acho que não deixei ninguém mal visto. Fui tentando subir de grau a grau, sempre com o apoio depois realmente familiar, que foi muito importante. A estabilidade familiar e o apoio foi imprescindível naquela altura. E tudo se foi começando a desenrolar até que o passo depois de ter-ganho o troféu Marbella e estava já no segundo ano da Universidade de Arquitetura, tive a oportunidade de ir para o troféu AX. Portanto, foi a partir daí que a carreira foi se desenrolando, de grau a grau, sempre com os pés assentes na terra, pensando sempre em trabalhar e fazer o melhor possível, mas sempre com os estudos sempre como principal preocupação. Claro. Rui, se me permite, ter aquilo que nós chamamos o kit de unhas é importante sem dúvida nenhuma, mas há outro fator que é importante na minha perspectiva, é o relacionamento humano com todos aquelas múltiplas personalidades que compõem uma equipa desportiva. Neste caso uma equipa de competição automóvel ao mais elevado nível. Como é que é gerir essas diversas sensibilidades? Vai-se aprendendo a gerir, não é fácil, mas sobretudo começa logo pelo copiloto. Nós temos que ter, além de um copiloto, ser uma pessoa muito nossa amiga, não é? Tem que ser um grande amigo. Para mim acho que é imprescindível. Não conseguiria fazer uma prova com uma pessoa ao meu lado que não fosse minha amiga. Acho que é fundamental. E para daí também respeitar todos os elementos da equipa, desde os mecânicos, porque eles também têm muito para nos ensinar. Tive a sorte de ter bons mecânicos, na altura, os primeiros, que eram mecânicos já muito conceituados. Trabalhavam com o carro do Carlos Bica, trabalhavam com o carro que já tinham escola de velocidade,
Enfim, a gente tem que aprender a pensar que temos que aprender, temos que ter humildade em ouvir aqueles que sabem mais que nós. E eu acho que esse conceito eu tive sempre na minha mente, e acho que por aí também houve algum sucesso, o facto de saber ouvir as pessoas. E a sua ligação ao Nuno? Ao Nuno, que curiosamente conhecemos na Universidade de Lusíada, na altura, no primeiro ano. O Nuno, na altura, que chamávamos de o gajo do motor, porque era o gajo que fazia as reportagens do Jornal Motor. E até que há um dia a gente, lá na sala de aula, descobrimos que eu ia fazer uma estreia em 89 no Troféu Marbella. Ele olhava para mim, mas este gajo não deve ganhar nada e tal. E eu dizia, bem, vou fazer uma prova agora em breve com o Troféu Marbella. Eu sou do motor, tal. Começou por aí tudo. Até que há um dia que ele vê que eu começo a correr, quando eu trabalhava na altura no motor, e realmente parece que há um bom resultado, logo o primeiro resultado começam a acompanhar. E há uma das vezes, penso que talvez dos planos do segundo rally, que eu convidei o Nuno para ir dar uma volta comigo, penso que há Abrantes, para ir treinar um rally para me ajudar a treinar. E quando o navegador na altura não podia, também andava a estudar medicina dentária, o meu copiloto andava a estudar medicina dentária, porque não podia me acompanhar. E fomos os dois para Abrantes, e pronto, e conhecemos cada vez mais, fomos nos conhecendo, a amizade foi cada vez maior, não é? Éramos colegas da universidade. E eu acho que a partir desse dia passou a ter mais algum respeito pelo amigo Rui, acho eu, porque a treinar eu era um bocadinho era um bocado vatana, era um bocadinho estrada aberta e pronto. Mas foi a partir daí que tudo começou, e o nosso conhecimento, e foi a partir daí que nos conhecemos, e pronto, até que no ano a seguir passei depois para o Troféu Marbella já mais a sério, e a vida do Nuno também mudou. O Nuno começou a fazer provas também com o Fernando Soares, e fomos nos conhecendo até que a gente nos estreámos os dois em 1991. Rui, hoje que conselhos é que daria a um jovem que quisesse encetar uma carreira de piloto de rallies? Bem, para já ter um espírito de sacrifício, ter muita humildade de saber, de estar rodeado de boas pessoas, nomeadamente um bom navegador, ter uma boa equipa de preparação do carro, não pensar em altos voos, ter carros, se calhar começar por uma baixa cilindrada, se calhar propunha um troféu, um DS3 ou um carro com mais baixa cilindrada, para poder realmente dar os primeiros passos e poder aprender o necessário para se começar a iniciar. E sem dúvida nenhuma que também um dos fatores muito importantes é ter uma pessoa ao lado que seja um grande amigo, um copiloto que o ajude, que seja do mesmo calibre, que possa o ajudar a incentivar e a melhorar os dois. Isto vai-nos levar ali ao nosso amigo Nuno. Nuno. Portanto, o Nuno começou cedo, na altura do Rui, nesta paixão que são os automóveis e os rallies, não é? Como é que foi a sua primeira experiência enquanto navegador? Isso vamos para épocas muito antigas. Remotas, não é? É uma história já bastante antiga, efetivamente. Eu nem sei exatamente quando é que eu comecei a querer ser navegador, mas era muito pequeno. Efetivamente, tive aqui uma ajuda, uns pontapés muito violentos da parte do Luís Celínio, que tinha a paciência de me levar para as provas, uma vez que eu na altura não tinha nem sequer idade, quanto mais ter carta ou ter carro para poder ir acompanhar provas, e enquanto estudante do Liceu da Guarda, lá pedi a autorização aos meus pais, que não gostavam muito, mas também nunca se preocuparam ou nunca disseram que não, e lá eu ia pedir uma ajuda ao Celínio e me abelei e ia ver as provas. E a ver as provas comecei a estar mais ou menos metido no meio, comecei a conhecer as pessoas, comecei, enfim, a estar cada vez mais por dentro do meio, e se calhar no meio disso tudo apareceu um bocadinho esse gosto sobretudo pelos rallies. Gostava já de todas as corridas genericamente. O meu pai era de Vila Real, portanto eu desde os meus primeiros anos que via as corridas em Vila Real, que era sempre a festa, para além das festas da cidade dessa época, depois havia ainda o circuito, que era uma festa dentro da festa e uma festa bem grande. Os rallies também acabei por ter algumas relações familiares, também acabei por ter um familiar que tinha sido navegador, se calhar ele deu-me uma primeira lição, explicou-me como é que eram as notas, portanto, mas isto já estamos a falar há muitos anos, século passado, declaradamente. As coisas foram andando, de facto, depois sempre estive a acompanhar, acabei por me ligar profissionalmente aos automóveis através do Jornal Motor. Fui colega aqui do meu grande amigo Zé Ribeiro, que muito maturou também
muito me ajudou e muito me aturou, as duas coisas. E que felizmente ainda hoje mantemos uma ótima relação, porque eu sou amigo e acho que sou amigo de toda a gente por onde andei. Para além disso, depois surgiu a hipótese de andar dentro do automóvel. Houve aqui esta situação com o Rui Madeira. Imaginem o que era eu, já um bocado mais velho, quando nos cruzámos na faculdade. O curso era à noite, eu estava a trabalhar no motor, e então aparece-me aqui o puto, que cheio de boa vontade, mas caladinho e tal, com este ar dele, eu vou fazer corridas. Muito bem, e tal, acho que sim, senhora, e tal. Eu digo, olha-me este, coitado, não sabe onde é que se vai meter. Pois nem sei bem o que é que vou fazer e tal, se calhar vou fazer troféu Marbella, que era só o troféu dos loucos. Eu digo, tá bem, troféu Marbella, ok, está bem, tal. Vai, que vais bem e tal, pronto, ok. Olha que aquilo é um bocadinho difícil, mas não há de ser nada. Pois, mas o problema é que de facto virou-se um bocadinho aqui o feitiço contra o feiticeiro, e quem teve que o aturar fui eu quando fui treinar com ele esse rally, em 90, no Rally da Branca, já no final, quando ele estava a discutir o troféu, e de facto o antigo navegador dele não podia. E eu olho para as notas, para o caderno das notas dele e digo, pronto, isto, enfim, está a andar bem, mas ainda é muito fraquinho, isto ainda não é nada. Tinha só uma direita gás, esquerda gás, direita gás, esquerda gás, direita gás, esquerda gás. Gás queria dizer a fundo. Foi que ele me disse, olha, isto é a fundo. A fundo. Isto é impossível, tantas curvas a fundo, não pode ser. Ok, mas compreendes, é um tipo novo e tal, não tem experiência, aquelas coisas. Eu é que sabia das coisas. Sim, senhora. Bem, então vamos começar. Tal, direita gás, para esquerda gás, bem, e ele a fundo. Direita gás para esquerda gás, ele a fundo. Direita gás para esquerda gás, e aquilo já ia muito depressa. E ele a fundo. E preparar-me para começar a meter ali umas correções, mas não, aquilo continua a fundo, e continua a fundo, e continua a fundo, e eu continua a fundo, e eu ter que dizer mais depressa e continuei a fundo. Portanto, quem mudou um bocadinho a atitude fui eu, se calhar mudei o a gás para a fundo, o fundo para a gás, e o que é certo é que foi aí que foi a minha experiência dentro do carro de ralis com o Rui. As coisas depois foram andando. Eu, nesse mesmo ano, tínhamos estreado com o Fernando Soares, também o nosso querido amigo do museu também, que já que esteve também a contar umas histórias. Tinha feito a minha primeira participação oficial. Depois disso, no ano a seguir, eu fui para a equipa oficial do UMM, no todo terreno. Comecei a fazer uns ralis. Tinha feito também umas provas de troféu Marbella com o António Pintado. Tinha corrido muito bem. A equipa de assistência do António Pintado era a mesma do Rui. Houve uma altura que o Rui precisou de trocar de navegador. Surgiu uma hipótese de eu ir com ele a fazer o Rally do Algarve. Porque é que vais, porque é que não vais? És colega dele, és amigo dele, ele tem-se portado bem connosco. Olha, acabei por ir com o Rui no Rally do Algarve 91 e foram estes anos todos. Muito bem. Nuno, já passaram uma série de anos sobre a vossa vitória na Taça do Mundo. E o modelo de rallies mudou substancialmente. Qual é que prefere, o modelo atual ou o antigo? Não, naturalmente prefiro o antigo, por uma questão de espírito de rallies, daquilo que era o rally na sua essência. Acabávamos por fazer, isto dito a seco, parece que eram boas férias, mas fazíamos mais turismo, aproveitávamos mais, havia mais ambiente, tínhamos tempo livre nos treinos, as coisas não eram tão tabeladas, tínhamos tanto rigor a fazer as coisas e permitir-nos, se calhar, conhecer um bocadinho melhor os sítios para onde andávamos, que é coisa que neste momento não há a mínima hipótese. Os rallies neste momento começam a segunda-feira de manhã, acabam domingo à tarde e não há tempo para respirar durante esses dias todos. Eu, quando estou a falar deste início de rally, estou a falar desde que uma pessoa chega, verificações, reconhecimentos, todos tabelados. Uma pessoa se tem um pequenino problema no carro, quando está a reconhecer, e atenção que não podemos andar a excesso de velocidade, porque temos um GPS dentro do carro e, portanto, não somos penalizados caso ultrapassemos esses limites. Portanto, tudo aquilo tem regras. E se nos atrasamos por qualquer razão, porque temos um furo, se calhar não conseguimos acabar de reconhecer uma classificativa. Isto acaba por criar um stress que não tem piada. Acabamos por ser profissionais das corridas e que não aproveitamos o que está à volta. E nessa altura não, aproveitámos um bocadinho, e até pela nossa filosofia de arquitetura, acabámos por ir ver algumas obras interessantes e tudo no meio disso tudo. O ambiente era outro, conseguimos, as equipas juntavam-se todas para jantar, sobretudo nos treinos, que é coisa que agora também não há tempo sequer para fazer isso.
mesmo até quando há programas sociais, eles estão muito limitados, estão muito tabelados. Portanto, por esse lado, prefiro o esquema antigo. Em termos de evolução, as coisas também tiveram que levar alguns limites, tiveram que se criar alguns limites, nomeadamente em termos de tempo também que se usava para as provas, em termos de reconhecimento, e compreende-se em termos de custos, sobretudo, e compreende-se que haja a evolução das coisas, até por uma questões até se calhar até de segurança, nomeadamente. Claro. Nuno, para ser um navegador de alta roda é necessário ter um determinado número de requisitos. No seu parecer, o que é necessário ter para se ingrar aqui neste... Acho que isso é um bocadinho mais complicado, da mesma maneira que para um piloto de alta roda também é preciso ter, de facto, uma certa tarima, mas é intrínseco, uma pessoa vai ganhando experiência, vai tendo escola, vai rodando, vai fazendo quilómetros, vai se adaptando, vai evoluindo, e as coisas é o caso do ciclo vicioso, uma pessoa anda mais depressa, tem mais conhecimento sobre andar depressa, como passou a ter mais conhecimentos também consegue andar mais depressa e consegue rentabilizar a situação. Obviamente, para mim, cantar notas é muito fácil, gosto imenso, acho que me sinto lindamente dentro do carro, ando descansado dentro de um carro de corridas, desde que conheço o piloto naturalmente e que lhe apanha manha, digamos assim, e para mim é extraordinariamente fácil. Se calhar, há aqui pessoas na sala que se calhar não geriam a mesma coisa, mas é a escola que cada um tem. Claro. Nuno, falar de si é obrigatório falar da sua experiência como navegador num carro fabuloso, a Renault 4L. De facto, foi das experiências curiosas que tive no Mundial de Rallys, onde acabei por ter os dois extremos, pelo menos aqui em relação àquilo que é nosso, que é português. É evidente que o Rui acho que foi das pessoas que melhores resultados teve no Mundial de Rallys e andámos muito depressa, conseguimos várias vezes vitórias à geral em alguns troços, com os pilotos todos, e é interessante, lembro-me também, a primeira vez que ganhámos um troço à geral dentro do carro, a festa que foi, tipo, afinal, quer dizer, estão eles aqui a ganhar dinheiro e nós é que andamos mais depressa que eles, quer dizer, foi mais ou menos isto, mais eufóricos, naturalmente, mas foi um momento muito simpático, agradável, foi para o ego dos dois foi muito bom. Mas é evidente que há a 4L, que é se calhar o extremo oposto, portanto que íamos lutar sempre pelo último lugar das provas, que nem sempre era fácil. Havia às vezes quem conseguisse andar mais devagar que nós. Portanto, aquilo era uma guerra um bocadinho difícil. Mas eu posso dizer que encarava essas participações da 4L, até porque o Pinto Santos me obrigava a isso. Tinha que ter ali um aspecto profissional e um aspecto importante na situação. E levava aquilo a sério também, para todos os efeitos. É evidente que não iria lutar por bons tempos, é evidente que não iria lutar pelas vitórias, mas os requisitos eram outros e as obrigações eram outras. Nem sempre era fácil fazer os bons papéis que fizemos de 4L, como se pode, à partida, pensar-se. Não, aquilo também deu trabalho. Mas deu muito gozo e, enfim, acho que cada prova daria vários livros de histórias, porque com o Pinto Santos não é difícil haver várias histórias, acontecerem várias histórias, e com a equipa também não era nada difícil, e pelas situações que se criavam também não era nada difícil. E posso-vos dizer uma coisa, ainda hoje, quando estou com alguém do Mundial de Rallys, às vezes pergunto-me, Rui, e tal, está bom e tal, olha, e a 4L? E ainda hoje sou conhecido por, olha, mas vais fazer 4L? Mas onde é que está a 4L? Mas olha, mas aquilo é assim. E, de facto, como atitude de marketing, eu acho que nunca tive um carro tão fantástico como esse. O Nuno disse aqui há uns anos, a uma revista, Autosport, gostava muito de fazer um Dakar de caminhão. Mantém essa sua ideia, esse seu gosto? Mantenho e posso dizer que isso não está um bocadinho atravessado, porque inclusivamente nestes últimos anos eu tenho passado ligeiramente ao lado dessa possibilidade, mas o que é certo é que ainda não fiz. Gostava, muito honestamente gostava. Eu este ano tive convocado para ir fazer o Dakar de caminhão e que acabou por depois não se concretizar, mas gostava. Aliás, o próprio Dakar me está atravessado. A única coisa que eu tive no Dakar foi uns reconhecimentos e com o Rui Madeira fazemos de carro zero na edição que depois infelizmente acabou por não existir. Fizemos os dois troços que eram feitos em Portugal, nós fizemos no dia anterior de carro zero. Quando chegámos a Lisboa novamente no final da noite tivemos a notícia que o Dakar não iria
poderia seguir. E não tenho mais do que isto nos dá a cara. E faz-me falta. Imagino que sim. Uma última pergunta para os dois. A vossa participação no recente Rally Legend em São Marino? Foi uma participação esporádica, mas que realmente foi excelente em termos de memórias, relembrar o passado, sobretudo pelo parque automóvel que estava presente. Realmente, quando estamos na presença de 137 carros tão bons, parece que estamos no paraíso. Realmente fez-me lembrar os tempos de adolescência, em que via os E37, os Lancia Stratos, todos aqueles carros com que eu gostava e sonhava ver passar ao pé de nós a partirem. Realmente foi um grande regalo participar e é um evento que recomendo vivamente para as pessoas irem ver. Vale mesmo a pena. Fala-se numa edição do Rally Legend em Portugal, não é? Já houve um Rally Spirit este ano, talvez num futuro, ninguém sabe, se não pode vir a acontecer. Isso era bom porque nos permitiria ver essas grandes máquinas do passado, não é? Fazia falta realmente uma prova desse, sobretudo também com esse espírito. É que estamos habituados hoje em dia aos rallies, ao novo conceito, que é os parques de assistências, tudo tem a sua hora. Ali não, ali é a antiga, as assistências são feitas a ser das classificativas, e isso realmente é bastante diferente mesmo para os espectadores a outro espetáculo. Claro, claro. O Nuno, imagino que tenha tido esses mesmos sentimentos, não é? Sim, naturalmente. Eu costumo dizer que aquilo é uma prova para se ir ver e não para se ir fazer. Eu sou bava-se a ver aqueles carros todos, aquilo é um ambiente fantástico. Vêem-se aqueles carros com que sempre sonhámos, que já não víamos há muito tempo, e matam-se saudades. Como o ambiente é interessante, uma pessoa cruza-se também com os antigos colegas, com gente interessante. Aquilo começa a ter um ambiente também interessante à volta. Não era, e eu vi uma evolução muito grande, porque já no ano passado tinha feito com o 4L, e nota-se de ano para ano uma evolução muito, muito grande, e nos cuidados, nos pormenores organizativos. Esta história das assistências nas ligações é interessante, mas também não é por acaso, porque em termos físicos não há espaço para fazer um parque de assistências, e portanto eles resolvem o problema, felizmente, se calhar neste caso, a ter as pessoas pelo meio, e portanto acaba por dar um carisma especial à prova. Essa prova está, de facto, de ano para ano, a incrementar muito a sua qualidade. Vai ser muito interessante. Muito bem. Onda Livre 87.7 e 106 FM.